Paulo. O objetivo desse vídeo é anunciar algo assim bastante interessante, né? Muito enigmático, e assim, deveria ser a ordem do dia, né, dos jornais, Globo Repórter, Jornal Nacional, e enfim, todas as mídias que são efetivas e que são importantes e que as pessoas realmente acompanham. Isso porque o anúncio ele está diretamente ligado com a nossa pessoa. Estamos diretamente envolvidos e principalmente o nosso futuro ele será afetado por esse evento, querendo ou não, gostando ou não. Exatamente, é isso que você ouviu. Imagine as pessoas na Torre Gêmeas, elas estavam vivendo a ordem do dia, cheio dos seus planos, né, cheio de atividade, as famílias esperando em casa, né, e a pessoa preparando para casar, uma pessoa iniciando um novo emprego, enfim, estava lá com uma rotina estabelecida. E, de repente, a rotina saiu totalmente dos eixos, porque algum maluco, endoidecido, lançou um avião na torre e matou assim, centenas e milhares de pessoas. Então, uma das coisas mais ruins que existe é você ser pego por uma situação inesperada, ser pego por algo que você não sabe que estava em pleno desenvolvimento. Quem sabia, por exemplo, né, que esses terroristas eles estavam há muitos meses sequestrando ou planejando o evento deles, e depois de algum tempo, alguns dias e horas atrás, eles já haviam sequestrado aviões em 2, 3 lugares diferentes, e que a Torre Gêmea seria, por exemplo, o alvo, né, que eles iriam atacar. Ninguém sabia, não havia meio de saber disso, né? Então, é um desfecho assim, muito ruim quando a gente é pego por um evento grande sem saber exatamente o que está acontecendo. O maior de todos os eventos, ele está escrito na Bíblia, ele é avisado. Isso aqui é o detalhe interessante, né? E é avisado e por muito tempo. Só que à medida que o tempo passa e foge das expectativas das pessoas, no caso da grande maioria, o aviso parece perder o sentido. Por exemplo, né, antes de 2000, as igrejas diziam, 2000 não chegará e não passará. Então havia um grande número de pessoas que esperava uma intervenção divina no ano 2000. Passou o ano 2000, não aconteceu. Um pouco mais tarde, em 2010, também não aconteceu. E à medida que o tempo vai avançando, as pessoas vão perdendo a expectativa de um ajuste, né, de uma intervenção divina no assunto do mundo. Parece que Deus está cada vez menos interessado na raça humana e no planeta, por assim dizer. Parece que Deus está desinteressado da vida, do tipo de vida que a gente leva aqui na Terra, né? E sendo assim, é bem possível que a gente também, né, fique desatento para essa possibilidade. É uma possibilidade, sim, que vai mudar radicalmente a nossa vida, vai mudar radicalmente o nosso futuro, e depende da nossa situação, com certeza nós não vamos estar mais aqui no futuro. É isso mesmo que você ouviu. Né? Depende da situação, depende de quão atento, né, a gente ouve os assuntos, né, e que busca se informar, a gente não vai estar mais aqui daqui a algum tempo. Não simplesmente porque a gente vai morrer de velho, ou uma bala perdida, ou qualquer coisa do gênero. A gente não vai estar aqui dentro de pouco tempo, porque Deus vai interferir com uma forma de governo da parte dele mesmo, né? O que já é esperado há muito tempo, né, que aconteça. Né? É aquela ilustração do peixe, né? Você tem peixinhos valiosos num aquário que você adquiriu, né, no melhor fornecedor local, pagou um preço super alto no produto e colocou lá também os seus peixinhos que você escolheu, assim, de regiões distintas da Terra e espécimes, assim, com pouco número, de modo que você tem um preço valioso, aquilo é valioso para você. E um dia você olha, o peixinho está nadando de lado, né? A água está ficando verde, e se você não trocar,
Se você não reparar o aparelho lá de geração de oxigênio, os peixinhos vão morrer. Então, essa é a condição entre Deus e nós humanos. Aqui a gente é o peixinho aqui na Terra, somos o peixinho. A situação no sistema está tão ruim que a gente está nadando de lado, estamos nadando de costa, tem vezes que a gente nem está nadando mais, né? E Deus, será que ele vai interferir? Talvez você diga, é bobagem essa coisa de intervenção de Deus. Então tá. E se você vê o seu peixinho nadando de lado e de costa, você também não interfere. Às vezes nós nos colocamos como melhores do que Deus, achando que ele deixou o país, que ele não vai fazer mais nada, e que Deus não está interessado, e muitas das vezes a gente acha que Deus, começamos a achar que Deus não existe até, né? Isso devido ao tempo, porque nós humanos não fomos feitos para esperar. Se tem uma coisa que a gente não serve, é para esperar. E a contagem de Deus, o que causa um baita de um constrangimento, é que a nossa contagem é uma e a de Deus é outra. Por exemplo, uma pessoa nasceu, cresceu, fez tudo o que tinha a fazer na vida, e está com 80 anos, agora está velhinha. Ela viveu 2 horinhas para Deus. Entendeu? Então, quando Deus fala assim, não, eu vou fazer, eu vou trazer o reino, vai vir uma intervenção, vai vir um dilúvio da minha parte, ou vai vir qualquer coisa da minha parte, a gente quer ver isso dentro de algum tempo muito curtinho, né? Mas o propósito de Deus nem sempre se cumpre dessa forma, né? Ele vem, com certeza, como veio o dilúvio, virá. Aqui no Salmos 14, o versículo 1 diz assim, olha, o insensato disse no seu coração, não há Jeová. Agiram ruinosamente e agiram de modo detestável na sua ação. Não há quem faça o bem. Então, essa é uma conclusão da grande maioria. O insensato é aquela pessoa que não tem capacidade de ser razoável, né, de pensar na possibilidade de uma coisa que talvez não seja o dia dela. É uma pessoa insensata. Só porque eu não faço alguma coisa não significa que ninguém faz. Eu não fui na Lua. E tem um monte de gente antigo que acha que o homem não foi na Lua. Por favor, gente, isso é uma insensatez. É insensato a pessoa achar que o homem não foi na Lua. Tá bom, o homem também não visitou o fundo dos oceanos, porque agora a gente faz isso, né? O Titanic está a 4.000 metros de profundidade no Atlântico do Norte. E não havia possibilidade de sequer chegar perto do navio até os anos de 1985. Mas daí desenvolveu-se a tecnologia e já faz muito tempo que as pessoas começaram a ir a passeio. A empresa, né, que tinha o direito de fazer começou a enviar gente lá embaixo e essas pessoas pagavam para ir lá e ver o Titanic no lugar. Depois eles começaram a mudar o ramo, começaram a ver que dá para ganhar mais dinheiro de outras formas. Eles começaram a ir lá embaixo e resgatar um monte de coisas, né, que espalhou na descida do Titanic, 600 metros em volta do local onde ele está sentado. Tem tudo quanto é tipo de objeto que você imaginar, dentre os quais tem objetos muitíssimo valiosos. Então, tem empresas resgatando essas coisas, trazendo, recuperando até onde é possível, e vendendo esses objetos com valores assim estonteantes que você nem imagina. Mas até algum tempo a gente não ia lá embaixo, 4.000 metros de profundidade. E o oceano não é só isso, né? Então, uma pessoa insensata diz, não dá, mas claro que dá. O homem já foi na Lua, viu? Ah, não foi, nunca foi. Então, o Cabo Canaveral é só uma farsa, vai lá então. Mas é lógico que o homem já foi na Lua, não tenha dúvida disso. Nós passamos meses e até anos na plataforma construída para isso, né? Para que eles consigam fazer pesquisa. Então, vai até a Lua, fica numa plataforma, como se fosse uma espécie de hotel, né? E fazendo as pesquisas necessárias lá. E agora tem o Elon Musk que está levando gente a nível de passeio, né? São a mesma coisa do Titanic. Tem gente indo para o céu e pagando para ser levado para lá. E o valor não é baixo, né? Porque a tecnologia ela existe e foi, por exemplo, aperfeiçoada pela empresa desse Elon Musk, né? Que tem tecnologia muito, a empresa dele, está levando pessoas para lá a nível de passeio. Lógico, são pessoas milionárias, né? Que vão. Ou seja, o homem parece que está tentando, faz muito tempo já, né? E percebendo as consequências que a gente tem aqui no planeta Terra, a situação difícil, e achando assim, talvez imaginando um jeito de viver em outro lugar, porque
Até certo ponto já dá, né? Se dá para ficar 1 mês, 2 meses, ou um pouco mais do que isso, significa que com um pouco mais de esforço dá para implantar um novo espaço, né? Criar uma nova civilização, pelo menos é isso que acontece. Mas o que acontece com a Terra? A Terra está se tornando praticamente um local, né, inadequado para a vida, porque a gente estamos morrendo faz muito tempo por causa do ar que respiramos, a alimentação está sendo afetada, a água está sendo poluída, os oceanos estão, né, cheios de coisa, o mundo está cheio de radiação, né, a gente já viu vazamentos nucleares, né, em Chernobyl e uma série de outros, né, que sempre acontece um desastre. Ou seja, a gente está mesmo nadando de lado, nadando de costa, e cada dia com mais complicações. Será que Deus vai interferir ou não vai fazer nada? Então, com certeza ele vai interferir, porque o nome dele está diretamente envolvido nessa questão. Quando o homem se rebelou no jardim do Éden, levantou-se lá questões importantíssimas que afetam toda a humanidade, embora ela não queira saber disso. Talvez ela nem quer saber disso, ela está cheia de problemas, não quer saber de mais isso. Mas independente se quer ou não, o fato é que a gente ficou envolvido em duas questões muito importantes, né, que vai afetar a nossa vida. Já afeta e vai afetar mais no futuro. Né? As questões são, né, quem tem o direito de governar? E quem é o verdadeiro soberano universal? Né? Quem é esse? E a outra é de que lado você está. Então, se eu não me posiciono de forma alguma, eu estou em cima do muro. Em cima do muro não existe e é um lugar que vai desaparecer por completo. Porque Deus permitiu que o homem administrasse até certo ponto. Agora a gente está vivendo num período profético, um período que ele vai interferir e vai tirar da mão do homem o governo, qualquer forma de governo, seja qual for. E então nós estamos nesse patamar da história. A gente precisamos tomar alguma decisão, porque não fazer nada significa que a gente vai passar também como parte da história. Em breve, muito em breve, a gente vai ser coisa do passado, literalmente. Sabe aquele passado que não volta jamais? É esse passado. Porque quando alguém morre naturalmente, né, e ele vai para o que a Bíblia chama de túmulo memorial, o túmulo da recordação, está na memória de Deus, essa pessoa retorna. Quando uma pessoa ela vive um tempo de julgamento e ela não toma ação nenhuma e acaba morrendo por intervenção divina, essa pessoa não está na memória de Deus, ela não volta mais. Exemplo, tipo, pessoa que for executada no dilúvio. Por que Deus vai trazer de volta alguém que foi morto no dilúvio? Não tem motivo para ser. Porque são pessoas que elas viviam um tempo que tinham meio de salvação, mas elas demoraram tanto, procrastinaram tanto, não fizeram caso tanto que foram mortas. Tudo que precisava era entrar na arca, não fizeram isso. Então, dali para frente, essa pessoa está mesmo totalmente morta. Não existe possibilidade. Sodoma e Gomorra, quando Deus interferiu, pessoas que não têm possibilidade de voltar. Já tem aquelas que estão na memória de Deus. Abraão, Isaac, Jacó, a Bíblia diz, o registro. Eles estão vivos. Está cheio de gente viva hoje que, na verdade, está morta. E está cheio de gente morta para os humanos que, na verdade, estão vivas, porque elas estão na recordação. Elas têm uma garantia. Né? É como alguém que pagou em dia todos os seus deveres, né? E agora ela está completamente aposentada, no sentido mais pleno da palavra, né? Porque ela tem um futuro que é seguro, né? Lembra que Jesus disse assim, né? Coloca os seus tesouros, acumula tesouro no céu, né? Porque aqui a traça e a ferrugem consomem, os ladrões arrombam e furtam, tudo que a gente tem é tudo coisa, né? Você vai do seu uso, mas nada é seu. Eu tenho um imóvel, não é meu, é do meu uso, enquanto eu viver. Eu tenho um automóvel, não é meu, é do meu uso. Eu tenho responsabilidade com aquilo. E enquanto ninguém tomar ele no trânsito, né, por alguma razão, ele continua sendo meu. Mas quando a pessoa escreve algo a nível celestial, que na verdade é simbólico, né, trata-se da relação dela com Deus, daí então ela tem um futuro. Então o tesouro tem que estar realmente na relação da pessoa com Deus. E aí, então, se acaso ela morrer nessa condição,
ela fica na memória. Não existe lugar melhor para estar do que no túmulo memorial, né? Porque quando se está ali, já se atingiu, é algo definido. Nós, enquanto estamos aqui na Terra, a gente pode debandar por qualquer razão. Sabe aquele soldado que abandona o exército e que foge? Pode se comportar daquele jeito. Pode ser que venha coisas que surpreendam e você não sabia que você seria tão vulnerável sob teste naquela situação. Pode vir, imoralidade sexual, um formato no qual você ganha muito dinheiro e de repente fica um materialista, capitalista, selvagem e debande de qualquer propósito divino. Tem uma série de coisas que pode acontecer, né? Nós podemos também sofrer um grande revés financeiro e de repente, né, nossa carne fraca e decaída nos fazer adormecer na praça, né, que nem o camarada lá falou, né, e parar e viver uma vida só assim, drogado, bêbado, e ficar com o pé inchado e acabar morrendo, né, devido à decepção interna. Pode ser que percamos algum das pessoas mais próximas também, aí isso leve a uma derrocada total e uma série de outras coisas. Mas, enfim, quem tem um nome com Deus, ele tem tudo. Quem não tem nome com Deus, na verdade, ele não tem nada. Não adianta ter um monte de faculdade, não adianta de ter um monte de dinheiro, não adianta ser um artista, não adianta ser um reconhecimento. Nada disso faz nada. É simples quanto a gente avaliar os personagens que já viveram na história, né? Já viveu muita gente importante, mas assim, depois que a pessoa vai, qual a importância dela? Praticamente nenhuma. Então, o texto que está fixado no vídeo, ele mostra lá Isaías 25, né, ou Jeremias 25, né, o que vai ser, como vai ser essa intervenção divina. Ela realmente vai ser muito feia e assombrosa, né, muito pior do que o dilúvio. Esse dia vai vir quando? Dá para ser algum sinal? Dá para saber. A Bíblia diz, né, vai se desenvolver uma grande tribulação, que é um confronto praticamente entre governos e religião. E é nesse cenário que a intervenção divina vai ser necessária, quando os peixinhos estiverem mesmo já afundando, né? Quando o sistema estiver afundando por completo. Daí então Deus interfere com aquilo que nós conhecemos, chamado na Bíblia de Armagedon. É uma guerra, é uma intervenção divina nos assuntos do mundo e ele acontece no globo inteiro. Não é isso Jesus Cristo voltando numa nuvem e todo olho verá ele, não. Porque se ele viesse aqui em Piracicaba, eu veria, você não veria. Não é isso, isso aí é simbólico, né? Todo olho o verá, ele vem com uma nuvem. Nuvem é símbolo de invisibilidade nas escrituras. Se ele vem com uma nuvem, significa que só eu vou ver. Do mesmo tipo que quando ele foi, ou seja, ele vem numa nuvem, na verdade ele já veio e as massas da humanidade não viram. A religião, em alguns casos, a religião viu, a igreja viu, percebeu o cumprimento da profecia, mas a igreja se tornou infiel, não anunciou isso para os seus servos, não quis fazer aquela alarde, e também a igreja não quer os incômodos de ser uma pessoa fiel. Mas Jesus já veio e ele se sentou num trono glorioso, mas a nível celestial, que é o que ele falou em Jerusalém, né? O meu reino não é dessa fonte, o meu governo não é dessa fonte. Então, Jesus, depois de ter sido traído e morto, ele ficou à direita de Deus, ele aguardou o tempo do cumprimento das profecias. Quando chegou esse tempo, já há muito tempo no passado, Deus interferiu por empossar Jesus qual rei a nível celestial. Revelação 11. E aí, então, dali para frente, Jesus passou a governar de forma literal. A primeira ação de Jesus qual governo, imagina qual foi? Foi tirar de forma definitiva as hostes demoníacas que ainda tinha acesso ao céu. Ué, mas como? Você está falando que o diabo entrava no céu? Sim, claramente. Estou falando que o diabo entrava no céu, sim. Se você ler o Revelação, você vai ver, né, que havia lá em cima o acusador dos anjos. Então, o diabo conseguiu tirar uma grande massa, né? Um terço das estrelas do céu se juntou ao propósito dele. Essas estrelas do céu também é simbólico, são anjos, né, que se juntaram ao propósito do diabo, mas nem todo mundo fez isso, né? Um terço não é a totalidade dos anjos. Então, o diabo tinha acesso ao céu até a data de 1914, quando Jesus se sentou num trono glorioso no céu, né? O assunto foi percebido na Terra por um número assim, razoável de pessoas.
A igreja também percebeu o cumprimento de profecias, entendeu até certo ponto, mas não permaneceu fiel. Ou seja, Jesus se assentou num trono glorioso, a primeira ação foi banir de forma definitiva Satanás e os seus demônios, e eles ficaram nas imediações da terra, restrito, agora num tártaro muito mais elevado, no qual não se dá para materializar corpos carnais para satisfazer os impulsos contrários à natureza, né, que é o que eles faziam antes, e também restrito ao céu, não podendo ultrapassar mais um limite do qual só a criação celestial é capaz de viver, ou seja, nós conhecemos como céu. Uma vez não podendo ter mais acesso ao céu, é claro que a ira de Satanás, o diabo, ela aumentou, e aumentou exponencialmente, vamos usar essa expressão, né? E ele veio para a Terra lançado, não a gosto, né? Lançado. E então deu-se no que nós conhecemos bem, né? A Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um evento no qual os homens, depois de um certo ponto, queriam fazer de tudo para parar, para não ficarem envolvidos numa guerra, porque todo mundo percebe o prejuízo de fazer guerra, né? Tanto na pele, né? Nos membros do corpo, quanto no bolso. Mas o homem não foi capaz de parar com a Primeira Guerra Mundial, porque é um evento, né, lançado pelo diabo. Quando eu ponho fogo num mato seco, embora eu seja um ser humano, né, uma porcaria de um ser humano, mas se tem lá um mato seco e eu chego lá e jogo um palito de fósforo, depois dou um jeito de ainda causar um vendaval, ligo um ventilador, é lógico que o mato vai pegar fogo. Então é só isso que o diabo fez. Fala, filho, mas você está falando que o diabo causou a Primeira Guerra Mundial? Com certeza, estou falando. Do mesmo jeito que eu boto fogo num mato seco e a hora que ele criar uma chama relativamente grande, viu? Chama o bombeiro. Chama o bombeiro porque vai dar zebra e o bombeiro vai demorar a chegar, com certeza. Então foi isso que aconteceu na guerra, né? Os homens não conseguiram mais parar. E depois, guerra. Ou seja, na verdade, desde que se desviou do paraíso, né? Desde que o homem debandou do propósito original, a gente só viu sangue, suor e fumaça, né? Brumosa. Então, a raça humana sofreu muito, mas o maior de todos os eventos, ele virá ainda. E o que será depois? O que vem depois? Assim como Noé sobreviveu naquele tempo, 8 pessoas, né, por arranjo divino, de uma arca, que o salvou do dilúvio, vai haver salvação em larga escala na Terra. Hoje, para quem não sabe, né, existe uma infinita campanha educativa, uma obra mundial, que acontece entre as testemunhas de Jeová e que tem preparado as pessoas para esse grande evento, ou tem separado essas pessoas como aqueles que têm a perspectiva que Noé teve, né, de ser conduzido, não mais no dilúvio, mas ser orientado durante o período de uma grande tribulação e um desfecho de Armagedon, que a gente não sabe com certeza como todos os detalhes, ninguém sabe, porque nunca ocorreu. Coisas que já ocorreram, a gente não sabe os detalhes, imagine uma que nunca ocorreu, né? Então a gente não sabe os detalhes, mas que virá é 100%, né? Porque Deus, o homem, o mais fiel, um dia ele fala e cumpre, outro dia ele fala e cumpre, outro dia ele fala, 100 vezes ele fala e cumpre, um dia ele vai falhar. Deus fala e cumpre, Deus fala e cumpre, Deus fala e cumpre, fala e cumpre, fala e cumpre, fala. Ele fala e cumpre e nunca vai falhar. Não tem como. A palavra de Deus não volta sem resultados. Isaías capítulo 55. Então é assim, né? Esse grande dia vem. E uma massa da humanidade vai sobreviver a ele. A pergunta é, eu vou estar lá ou eu vou fazer parte da história? O cenário na Terra ele vai ser horroroso quando esse dia de Deus acontecer, né? Ele vai ser, assim, algo assim, muito fora do normal, muito além de tudo que a gente já viu. Na verdade, no curso da nossa vida, né, a gente vê muito pouca coisa, né? Mas mesmo essa muito pouca coisa, ela já é muito, né? E deixa a nossa mente atordoada muitas vezes, né? Devido ao fato de que a gente vive um cenário no qual nós
não podemos mudar muito, não podemos mudar quase nada, né? Eu vou tentar ler aqui diretamente no texto, que lendo diretamente, o efeito é maior. O texto de Isaías, no capítulo 25, versículo 31, diz assim, olha, um barulho há de chegar às partes mais distantes, mais longínquas da terra, pois há uma controvérsia que Jeová tem com as nações, e ele terá de pôr-se pessoalmente em julgamento contra toda a carne, quanto aos iníquos da terra, entregá-los à espada é a pronunciação de Jeová. Assim diz Jeová dos exércitos, eis que sai uma calamidade de nação em nação, e suscitar-se-á até mesmo uma grande tormenta, desde as partes mais remotas da terra. E perceba esse versículo, o 33. E os mortos por Jeová certamente virão a estar naquele dia de uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão lamentados, nem serão recolhidos ou enterrados. Tornar-se-ão como estrume sobre a superfície do solo. Então é um cenário amedrontador, é um cenário espantoso. Nesse dia, as forças armadas, seja ela qual for, Brasil, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, todos eles sabem o que vai ser? Já viu um busca-pé que molha e não dispara? Isso vai ser o poderio militar do ser humano. Né? Não tem como, né? Uma coisa assim, é uma guerra no qual existe apenas um derrotado e existe apenas um lado que vai apanhar o tempo inteiro. Na verdade, vai deixar de existir, né? Porque não existe possibilidade de o homem travar uma guerra com Deus. Né? Não inventaram essa arma ainda, né? Então é isso, né? A gente está próximo de um grande evento, milhares de pessoas vão sobreviver a esse evento, está sendo anunciado isso já por décadas, em especial depois que Jesus se assentou num trono glorioso, ele passou a governar não sobre a raça humana como um todo, mas ele passou a governar sobre os seus, que sabem, né? Quem é esses seus? Esses seus sabem que são, assim como Noé sabia. Agora, provar não é possível provar, porque ninguém prova nada para ninguém. A pessoa prova para si mesma, né? À medida que ela se interessa, que ela pesquisa, que ela se empenha, né? E Jesus passou a governar sobre os seus e principalmente nesse aspecto de fazer ser anunciado, né? A entronização definitiva, porque ele se assentou num trono glorioso no céu. Em breve ele vai estar governando de forma definitiva. Lógico que não vindo aqui. Ele vai governar desde o céu, mas governando, fazendo uma nova administração. Ou seja, orientando todos os assuntos e não só parte deles, que nem está agora. Porque agora Jesus governa sobre os seus. Mas ainda a terra está cheia de delinquência, a terra está cheia de nações governantes, conflitantes. A terra está cheia de religiões que não se adequam ao modelo que Jesus gostaria que fosse. Então ele tem o dia da intervenção divina. Lembra do cavalo branco? Todos os outros cavalos eles já exerceram sua caminhada, né? A morte, a peste, né? As pestilências e a fome, tudo isso a gente viu nesse século, principalmente, né? Viram em outros tempos também, mas nesse século. O cavalo branco ele vai iniciar a caminhada dele, né? A batalha dele. E esse cavalo branco, os cavalos são figurativos, né? Só representam os eventos que a gente sente na Terra, não existe cavalo no céu, mas Jesus em breve ele encabeça, né, os exércitos celestiais e o alvo é toda a oposição, toda coisa contrária na Terra, tudo, né, tudo que tiver em desacordo na Terra nesse dia vai desaparecer, porque Jesus ele vem como executor. Essa é a volta que a igreja não esperava. A volta que a igreja espera, ela já ocorreu, que é a volta de Jesus vem em nuvem, né, nuvem é invisibilidade, já ocorreu e a gente não viu. Jesus se voltou a atenção no sentido de que ele voltou a governar, ou seja, ele se sentou no trono porque ele é aquele que tem o direito legal, profecia de Daniel, né? O trono davídico foi interrompido e foi dito, olha, vou dar esse trono, esse cetro, só para aquele que tem o direito legal. Passou-se 2.500 anos, Jesus interrompeu o tempo designado das nações, terminou, e Jesus se sentou num trono glorioso, 2.500 anos depois de Zedequias ter ouvido lá, né? Retira a coroa, né?
esconde o turbante, não lembro mais exatamente qual o palavreado, até que vem aquele que tem o direito legal. Então, o último rei do reinado davídico, a linhagem lá de Davi, Saul e Salomão, deixou de governar. Por quê? Porque chegou lá um maioral, né, babilônico, e ele conquistou e demoliu aquele. Ele colocou fim, na verdade, no reinado dos reis que se assentavam no trono de Jeová, no caso, né? Ou seja, Babilônia, ela colocou fim na potência mundial judaica, né? Porque desde que saiu do Egito, de ser cativos do Egito, Israel ela se tornou a potência mundial. E ela governou como potência mundial durante um pouco mais de 500 anos, né? O povo judeu, ou a nação de Israel. Quando a gente está falando, a gente está falando do mesmo grupo de pessoas, né? Ou seja, da descendência de Abraão, né? Jeová disse a Abraão: vou fazer a tua descendência crescer e prosperar. Então, com o tempo, mostrou ser a nação de Israel, que começou lá nos 12 patriarcas, e essa nação, quando foi libertada do Egito, ela acabou se tornando a potência mundial dominante da época. Não havia exército que dominasse ou que vencesse o povo judeu, né? Com os líderes que Deus determinava. Não tinha ninguém. E essa potência cresceu, cresceu, cresceu e dominou todo o período. Até que, segundo as profecias, né, veio lá Nabucodonosor e botou fim à linhagem dos reis de Israel. E aí então foi dado esse anúncio, né? Olha, retira a coroa, de agora para frente não vai mais ninguém se sentar no trono de Jeová aqui na terra. Não existe mais um trono representativo do governo divino aqui na terra, até que venha aquele que tem o direito legal. As profecias mostraram quem era esse que tinha o direito legal: Jesus Cristo. Quando Jesus se assentou no trono glorioso, em 1914, ele tomou a ação de lançar as hostes celestiais para a terra, e nesse período finalizou o tempo designado das nações. Por que tempo designado das nações? Lucas 21, 24. Tempo designado das nações é tempo no qual não haveria de forma alguma nenhuma intervenção divina nos assuntos do mundo. Deus não interferia com a nação, com o rei, com o governante, com o profeta, ou quem quer que seja. Não falou no nome de ninguém. Aí Jesus foi introduzido, né, em 1914, como governante celestial. Em breve, dá-se o retorno de forma definitiva, porque ele encabeça uma guerra, né, que é direcionada a uma limpeza definitiva da terra. Não mais para um restabelecimento que talvez ele seja ainda interrompido, não mais para esse tipo, né, como aconteceu depois da Arca de Noé, não mais. Por quê? Porque quando a história for finalizada agora, né, com a intervenção divina, o que começa é o que nós chamamos de dia de juízo, ou o reinado milenar de Cristo, ou a recriação. Nesse período, os fiéis são trazidos de volta, os que passaram por essa grande tribulação, essa grande intervenção divina, eles sobrevivem, e de forma gradativa eles serão levados ao soerguimento humano, até que chega o final do milênio, e essa pessoa é como alguém que viveu lá no paraíso. Ela não tem mais os efeitos da doença, da velhice, da morte, ela não é mais dominada pelo pecado. Ou seja, quando passar os 1000 anos, a raça humana entra na perfeição, a raça humana obediente, bem entendido. E também se a gente tiver os requisitos para chegar lá. Caso contrário, a gente vira parte da história, só isso, mais nada, né? No período nabilênio também acontece algo interessante, né? Se escreve novos rolos, revelação, novos rolos em adição à Bíblia, porque o que a gente vai estar vivendo naquele momento do milênio, praticamente a Bíblia não diz mais, né? O que a Bíblia diz é o que a gente precisa para conseguir saber qual o proceder correto até chegar nesse tempo. Mas quando a gente estiver vivendo o milênio, a Bíblia, vamos dizer assim, ela se tornou algo, ela é aplicável ao nosso tempo, e não mais aquele tempo. Então, há necessidade de se escrever novos rolos, ou seja, seria algo em adição à Bíblia. Não que ela não vai servir mais para nada, não é isso que eu estou falando, porque sempre ela vai ser o livro da história, né? Se eu quiser saber desde Adão como as coisas se desenvolveu até nós, e mesmo até lá no final do milênio, é lógico que eu vou ter de
conservar a Bíblia, né? Não ter de ter ela. Mas a aplicação durante o reinado milenar será outras coisas, né? Será outras instruções que virão. Isso segundo as Escrituras. Então eu tenho de pensar, né? Será que eu estou gastando tempo demais com outras coisas que só dão um resultado parcial ou que só me permite ter uma vidinha normal agora? Então essa é a pergunta. Se a gente estiver fazendo isso, o convite é que expanda, né? E que inclua Deus na sua vida. 3 necessidades básicas o ser humano tem. Né? Uma é direto aos assuntos materiais, né? Roupa, abrigo, transporte e uma série de coisas. Né? Essa é quase a que a gente dá o maior de todos, gasta tempo com ela. A outra que deveria ser a principal é a família, né? O segundo, relacionamentos, o convívio, a coisa assim que afeta diretamente a vida da pessoa. Sem os familiares, sem o lado da familiar, seria assim, a vida seria praticamente nada, né? E o outro, que é, na verdade, o ponto principal e o mais importante, é a relação da pessoa com Deus. Sem isso, por que o ser humano nunca viu Deus e em toda parte da Terra as pessoas estão voltadas de uma maneira ou de outra, certo ou errado, mas estão voltadas para Deus? Porque é uma coisa que faz parte da criação. Simples, né? É algo que faz parte, está no DNA do ser humano buscar uma relação com Deus, embora muitos achem assim, Deus não existe, Deus abandonou a raça humana, Deus deixou o país, Deus isso, Deus aquilo. Mas vamos supor que não existisse mesmo. Qual foi o gênio que inventou essa coisa, então? Entendeu? Não tem esse gênio. Não é uma coisa inventada, é uma coisa assim que existe por... difícil até de usar o termo, né? A gente percebe que existe. Né? Se eu quero perceber a energia elétrica, que a gente sabe que está funcionando o tempo todo, basta botar o dedo na tomada, você toma um choque e percebe o poder que ela tem. Mas e Deus? Deus... Bom, olha para o céu, por exemplo, e imagina assim, bom, para mim manter uma fogueira acesa, eu tenho que botar lenha o tempo todo. Se eu parar de pôr lenha, pode estar quente o ambiente, que ainda assim a fogueira vai apagar. Bom, o sol nunca apaga. Quem será que põe fogo? Quem será que põe lenha lá? Deve ser Deus. Ou seja, ele colocou as coisas num formato que ele não precisa estar botando lenha o tempo inteiro. Não existe nem... a história nunca viu um programador igual o soberano do universo. Porque o que Deus fez em termos de sol, de ciclo da água e de um monte de outras coisas é programação no pleno sentido da palavra. Ele programou de forma tão assim meticulosa que ele pode até virar as costas que aquilo vai funcionar o tempo todo. Vai funcionar o tempo todo sem falir, sem... Né? É por isso que a Terra dá 365 voltas, né? Ou nós temos 365 dias no ano e é o tempo que a Terra leva para girar em torno do Sol, né? Temos dias de 24 horas e isso nunca muda. É um trem que não sai dos trilhos. Quem colocou? Deus. Então ele realmente sabe o que está fazendo. Né? Então, no tempo devido, no tempo dele, né, no relógio dele, esse dia vai acontecer. O relógio humano, ele muitas vezes ele chega muito próximo de marcar. Né? Então, o relógio que a gente está vendo lá, né, de 2 horas e pouquinho, pouco mais, pouco menos, ele está assim, quase que no... Ele está quase acertado. Né? O nosso relógio está quase acertado, até porque o próprio ambiente que a gente vive está mostrando isso. Né? Estamos quase lá. Né? Em breve a gente vai ver o pleno sentido daquelas palavras. Né? Venha o seu reino, realiza a tua vontade como no céu, também na terra. No céu já está feito, né? Porque foi limpado. Jesus foi entronizado como rei e limpou as porcarias que havia lá em cima, né? Intervenção. Mas na terra, não. A terra está... Então, em breve a gente vai ver a vontade de Deus sendo feita na terra. Precisa também se cumprir para que a promessa seja estabelecida como um todo.